A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Começa aqui mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou ao seu lado com o timaço de Carlos Batista a partir de agora ou até às 12 horas. Depois tem um jogo aberto na TV Bandeirantes. Vamos em frente falando em esportes para vocês aqui. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Adiamento da reapresentação do elenco foi decisão dos jogadores. Em razão das dívidas pendentes, atletas entraram com um pedido para a nova diretoria para que a data fosse adiada para o dia 8. Ponte receberá a taça e as medalhas de campeã brasileira da Série C na próxima segunda-feira durante o prêmio do Brasileirão no Rio. Com as presenças de Isaac e Diego Torres, Guarani se reapresentou ontem no Brinco e deu início à preparação para 2026. Dos reforços já anunciados, apenas o zagueiro Maurício Antônio esteve presente. Folha salarial do Guarani para a próxima temporada será de 1,5 milhão de reais, segundo o executivo Farney Coelho. Mudança representa uma das redistribuições de valores dentro de um elenco mais enxuto. Flamengo vence o Ceará no Maracanã e conquista o título do Campeonato Brasileiro. Depois de 4 dias após ganhar a Libertadores, Clube Carioca derrota a equipe cearense com gol de Samuel Lino e vence o principal torneio nacional com uma rodada de antecedência. Com 3 de Neymar, o Santos vence o Juventude no Alfredo Jaconi e respira na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, Peixe salta para a 14ª colocação e se aproxima da permanência na Série A. Dorival Júnior não garante Garro e Yuri Alberto na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Meia e atacante se contundiram após um empate do Corinthians com o Botafogo no último domingo. Estou aguardando a sua mensagem pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, ou pelo 97102-1493. Sempre mensagem de texto, para que daqui a pouquinho eu possa ler a sua mensagem aqui no ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio
Ficha técnica do jogo para destacar o campeão brasileiro. Flamengo conquistou seu 9º título do Brasileirão nesta quarta-feira, após vencer o Sport pelo placar de 1-0 no Maracanã. O clube carioca que repete o feito de 2019, quando conquistou o Brasileirão e também a Libertadores da América. Gol do título, marcado por Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo, para um público presente de mais de 73 mil torcedores, pagante de 66.700. Flamengo de Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, depois De La Cruz, Arrascaeta, depois Plata, Carrascal, depois Luiz Araújo, Samuel Lino, depois Everton, Cebolinha e Bruno Henrique, depois Saul, a equipe do técnico Felipe Luiz. O Ceará com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos, Vitor, Éder e Rafael Ramos, Dieguinho, depois Mugni, Zanocelo, depois Vina e Fernando Sobral, depois Lourenço, Galeano, Paulo Baia, depois Fernandinho e Pedro Raul, a equipe do técnico Léo Condé. Arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, e o único gol marcado por Samuel Lindo a 36 minutos do primeiro tempo, portanto, Flamengo, campeão brasileiro de 2025. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem. Com o título do Flamengo ontem, vamos ver aqui como é que ficou o ranking de conquistas no Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras tem 12 títulos. Tem muita gente que contesta título de 60, 67, 69, né? Acaba discutindo. Eu acho que é o que tinha para o momento em termos nacionais, então vale. Palmeiras 12, Flamengo 9 conquistas, Santos 8 conquistas, Corinthians 7, São Paulo 6, Cruzeiro, Vasco, Fluminense com 4. Esse é o ranking das conquistas, né? Aqui tem a lista, né? Tem um título, por exemplo, de 37 do Atlético Mineiro e do Bahia, de 59, que foram considerados. Além de o Santos de 61, 62, 63, 64, 65, né? Tem o título também de 66 do Cruzeiro, o Palmeiras de 67, Botafogo 68 e Santos do Robertão e o Palmeiras de 69. Bom, isso segundo a CBF, isso é oficial, né? Todos sabem, o Guarani foi campeão também brasileiro, está aqui na lista dos vencedores, ao lado do Sport com um título, Coritiba e Atlético Paranaense. Grêmio 2, Bahia 2, Botafogo 3, Atlético 3, Internacional 3 e o restante eu já disse para você que está sintonizado aqui sobre o ranking da CBF. Um abraço para o Carlos Lemos Matozinho. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Palavras duras. Lucas Cândido cobra a ponte na justiça por dívida. Medalha não paga conta. O volante reivindica 709 mil reais em ação e desabafa sobre postura da diretoria. Liguei umas 8 vezes e não responderam. Isso é muito triste. Muito triste. Não é? É uma publicação do Globo Esporte. Estou dando crédito aqui. Mais uma aqui. Melhor presidente do Flamengo reestruturou as dívidas e pagou todas. Levou o time a ser campeão. O Flamengo vai ultrapassar esse ano de 2 bilhões de arrecadação. Não dá para discutir, né? Tá tudo bem, Gleger? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, CH? Tá feliz? A Sara tá mais. Mas olha, o que nos empolga, e aí eu falo nós,
porque pro futebol brasileiro, é que o menino Ney parece que tá se reencontrando, né? Não sei se vai ter condição. Eu até então achava que ele não teria condições de estar na Copa do Mundo. E ainda tô achando. Mas dá mostras de que ele tá começando a querer se recuperar. Não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo dele ontem foi muito bom. Flamengo campeão, Gleger. CH, tava escrito nas estrelas, né? Como diria aqui, aquela música, né? Mas mais que merecido. O Flamengo hoje... Nós estávamos falando ontem em off, né? Lá na TV. O Flamengo hoje, ele tem 3 times. O primeiro, claro, o titular que foi campeão brasileiro. Mas se você colocar, CH, os 3 times do Flamengo, esses outros 2, com uma camisa de qualquer time do futebol brasileiro na Série A, vai estar entre os 4. Eu não tenho dúvida. Então, assim, não tem como competir. Mesmo com a vitória do Palmeiras, que nós achávamos que seria muito difícil lá contra o Galo, mas o Mengão, mais que merecido, foi campeão brasileiro. Eu assisti o jogo todo. Do Flamengo? O Ceará foi muito competente na marcação. Foi mesmo. Correu uma barbaridade. Correu uma barbaridade, mas o Flamengo... não tem jeito. No aspecto individual é muito mais time que o Ceará. CH, acho que alguém está trabalhando na cabeça do Neymar. Ele está demonstrando que está afim de ir para a Copa, mas tem que ir com a mesma vontade e foco. Só assim ele pode fazer uma grande e sua última Copa. Está me surpreendendo, ainda mais que todos já davam como fora da Copa. Estou feliz se pudermos contar com ele. Olha, eu vou dizer, olha o Gleger, 2 dias seguidos apareceu a Margarida e deve ter comprado uma vaga no estacionamento. É que eu troquei, né? Tem um menino que tá de férias aí da nossa rádio educadora aqui, do Complexo Bandeirantes, e aí eu tô colocando na vaga dele. Quando ele voltar de férias, acabou. Não tem jeito. Eu achei que você tava vindo de Uber. De Uber? É. Ai. Sobre o Neymar, eu desejo toda a sorte do mundo, né? Mas eu só acredito vendo. O Edivalmir tá dizendo assim, mas as viúvas do Neymar não morrem. E nem quero. O Edivalmir sempre com boas tiradas. Agora, se o Vojvoda tivesse chegado antes do Santos, hein, CH? Depois da saída do Caixinha, eu acho arrumou, que seria... né? Hein? Arrumou. Sem dúvida nenhuma. Arrumou. Pô, ele fez alguns... Por exemplo, o João Schmidt não estava jogando nada. Ele fez o João Schmidt voltar a jogar. Né? Descobriu o talento do menino Souza e deu a titularidade. Efetivou o Arão. Exatamente. Um dos pontos primordiais para o sistema defensivo santista. Igor Vinícius. Outro que ele recuperou. Isso aí. Né? O Aldeir do Campo Belo, avante Mengão. Tá até com um símbolo aqui do Flamengo. Anota aí, a imprensa vai colocar o Neymar na Copa depois de ontem. Só o título do Flamengo é mais falado que os 3 gols dele. Futebol é realmente engraçado. Abraço a você e ao Zorzin. Marcelo Pimentel. Grande Marcelo. Uma pergunta para você, CH. E o Colorado Gaúcho, hein? Que isso, cara. Trouxeram o Abel para ver se... Porque o Abelão, ele tem mais uma barbaridade uma ou retórica diferente. Outra. Quer mais uma barbaridade do Inter ou não? Hoje à tarde, às 3 horas, vai ter uma reunião do Barcelos, que é o presidente, com o grupo diretivo deles. Eles estão pensando, no final de semana, fazer o jogo, que é decisivo para o Inter, em casa, com portões fechados, por causa de protesto. Não é possível. Tô falando para você. Segunda divisão. Série B à vista. Merece, né? Merece. Se fizer isso aí, para mim tem que cair. É a história da cama, né? O marido chega em casa, vê a esposa traindo com o melhor amigo. Ele levanta, abre aspas e diz o seguinte: eu sabia que eu tinha que trocar esse colchão e a cama. Desçam os 2 que eu vou mesmo carregar para fora daqui. Quer dizer, esse era o problema. O culpado era a cama, né? O culpado agora é o protesto do... Pô, você tá com brincadeira, pô. Mande os parabéns e um beijo aí para minha filha Ponte Pretana e ouvinte, Emanuele Mateus. Um beijo, Emanuele. E como diria o profeta, toda vez que a gente fala de aniversário, que a Emanuele Mateus seja... Que ela tenha felicidade, né? Porque o ser humano nasceu para ser feliz. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Exatamente. 11h45 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato
Fala CH, a diretoria da Ponte Preta segue correndo contra o tempo, trabalhando nesta semana muito importante, a semana que antecede a reapresentação do elenco alvinegro. Essa reapresentação anteriormente estava marcada para a última terça-feira, dia 2 de dezembro, mas por conta de um pedido do próprio elenco, dos próprios jogadores, essa reapresentação foi adiada para o dia 8. A Ponte Preta ainda tem pendências financeiras com esses jogadores. Desse elenco de 2025, cerca de 10 a 13 jogadores devem seguir para 2026 e especialmente esses jogadores pediram esse adiamento aí para a próxima semana a fim de aguardar que a diretoria faça um acordo ou pelo menos pague parte desses débitos pendentes com esses atletas que foram campeões da Série C e, é claro, também conquistaram o acesso para a Série B. E falando sobre o troféu da Série C, que a Ponte Preta foi campeã no último dia 25 de outubro, venceu Londrina por 2-0 no Majestoso e se sagrou campeã da Série C, a CBF divulgou na tarde de ontem que vai acontecer na próxima segunda-feira, também no dia 8 de janeiro, lá no Rio de Janeiro, durante o Prêmio Brasileirão 2025. A Ponte Preta vai receber a taça e também as medalhas de campeã brasileira da Série C. Além, é claro, dessa homenagem para a Ponte Preta, a CBF ainda vai homenagear o time campeão brasileiro do futebol feminino e também os campeões brasileiros das séries A, B e D. Além disso, o Toró, que foi artilheiro da Série C ao lado do Iago Teles, também será homenageado nesse evento que acontece na próxima segunda-feira. Como eu disse, o Toró e o Iago Teles, cada um marcou 8 gols durante essa Série C, foram os artilheiros aí da competição e vão ser homenageados nesse evento que acontece na próxima segunda-feira no Rocks Dinner Show na praia de Copacabana, CH. Tá voando, hein, CH? Quem tá voando? Você, pô. Pois é. O programa Nossa Área, né? Chegou para nós os números, né? Sensacional. Muito obrigado, parabéns, Gleger. Parabéns. Graças a todos nós. Parabéns. Temos um time aqui, modestamente falando, bem forte. Fazer gol contra o esporte, isso aqui é pra você, viu, Gleger? Vai, manda aí, Juventude é uma coisa, mas Copa não tem nenhum desses dois. Então, menos com o Neymar. Pega os números do Neymar, aliás, pega os números do Santos com o Neymar e sem o Neymar. Aí você vai responder a sua pergunta. Muito bem. Eu torço demais para ele cara, se recuperar. Eu quero que ele também, seja cara. campeão, artilheiro e capitão da seleção brasileira. Mas eu duvido. Eu duvido. Eu também quero. Eu também, pô... Porque eu quero justamente porque eu ainda acho que na seleção brasileira não tem ninguém no nível do Neymar 100%, tá? 100%. Muito bem. O Gleger, essas notícias que estão pipocando da Ponte... É duro, hein? Cara, tudo isso que está pipocando aos poucos, eu estava desconfiado que estava acontecendo. Isso é muito triste. Eu vou dizer por quê. Você muda o presidente... Mas o anterior tá lá na diretoria. Ninguém tá falando que não paga porque não quer. Não estou dizendo isso. Agora, você tem que botar a cara a tapa, cara. Você não pode, como disse aqui o Lucas Cândido, e tem que ter os dois lados, tem a versão do Lucas e tem a versão da diretoria. Diz que ligou 8 vezes antes de entrar na justiça e não foi atendido por ninguém. Não é assim que resolve o problema. Eu não peguei esse assunto. E outra coisa que chega aqui pra gente, tem membros de comissão técnica que estão há 7 meses sem receber. 7 meses. Então, é duro. Eu tenho colocado aqui a minha preocupação constante com a situação da Ponte. Estou aguardando o presidente vir a público dizer como é que ele vai resolver tanto problema. Eu acho que o primeiro ponto, né, e a gente... Lembra quando ainda não tinha acontecido as eleições? Era dito muito isso, né? Olha, estamos esperando as eleições passar para que a gente possa tomar algumas decisões. Eu acho que agora está na hora do senhor Torrano, que é um cara que eu respeito demais, né? É um cara que, juridicamente falando, é uma referência no Brasil. Então, ele precisa vir a público para dizer o que vai ser feito. Esse negócio com o Lucas Cândido aí, que ajudou tanto a Ponte, não atendeu o cara. Isso é ruim para a Ponte. É ruim. Isso é ruim para a Ponte. Mas vamos em frente. Desktop, Gleger, anote aí. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Pensou qualidade e preço justo? Desktop. Acesse desktop.com.br.
Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH, falando de eleições, ontem foi o prazo para a comissão eleitoral dar um parecer a respeito das chapas inscritas no Guarani. Primeiro falando sobre conselho de administração. A chapa Avante Meu Bugre foi homologada, apesar de alguns problemas. Eles entregaram 217 fichas, ou seja, a mais, porque são necessárias 80 assinaturas. Algumas deram problema, mas a chapa foi homologada. A chapa Avante Meu Bugre é da atual situação do presidente Rômulo. A chapa da oposição, chapa Meu Bugre Forte, entregou 115 assinaturas e teve alguns problemas. Quais problemas? Principalmente a respeito de candidatos como Felipe Rosselli, que é o candidato à presidência da oposição. Eles têm um prazo até sábado para tentar reverter a situação. A comissão eleitoral, é claro, vai julgar essa situação para que eles possam inscrever a chapa tranquilamente para concorrer às eleições do dia 14 de dezembro. Mas o prazo para a resposta deles, para tentar apresentar os recursos, vai até o próximo sábado. E no sábado mesmo, a comissão eleitoral deve julgar essa situação. A respeito de chapas do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. São 4 chapas, né? A chapa da atual situação foi inscrita, a chapa Avante Meu Bugre, homologada. Renova Guarani, também tudo certo, homologada. Agora, as outras 2 chapas, Bugre Meu Forte, que é a chapa da oposição do CA, também do Felipe Rosselli, e a chapa Pró Guarani, elas tiveram problemas, também precisam apresentar os recursos até o próximo sábado. Bom, CH, falando de reapresentação, ontem jogadores do Guarani se reapresentaram no período da tarde, os atletas tiveram boas conversas com o Elano, com o Farney Coelho, com o presidente Rômulo, também com o técnico Matheus Costa. Atletas remanescentes de 2025 estão já participando dessa parte de testes físicos, como o Diego Torres, como o goleiro Dalberson, como o zagueiro Rafael. O Guarani não divulgou todos os atletas, a gente acompanhou apenas com fotos. E dos novos contratados, o Maurício Antônio já chegou e já está fazendo os testes físicos. A maior parte desses atletas, principalmente os novos contratados, deve chegar na próxima segunda-feira, quando se inicia a pré-temporada fora de Campinas, em Bragança Paulista. Valeu, CH! Valeu, Breno. Deixa eu ler aqui a mensagem do Roger, e não tem nada a ver com o Guarani, mas marca um jogo com algum clube para entregar o troféu para a Ponte, portões abertos. Está registrado. Quer falar o que do Guarani, seu Gleger Jorginho? Sobre a eleição, sobre reapresentação que aconteceu ontem? O senhor não quer falar nada? Eu quero falar o seguinte, eu acho que o Guarani está no caminho certo nas contratações. Eu só tenho uma dúvida na questão desses atletas que a partir, né, da apresentação começam a reintegrar o grupo. Porque para que não tenha esse desequilíbrio físico lá no início da temporada. A temporada vai ser pesada, né? O Campeonato Paulista já está aí, ó, batendo a porta. E a expectativa é essa, mas o Guarani, sem dúvida nenhuma, está fazendo... A diretoria está fazendo um bom trabalho, na minha opinião, nas contratações. Mas a partir de agora, na minha também opinião, eu acho que é o grande desafio. Qual é o desafio? Contratar meio-campista e atacante custa mais caro. Ah, bom, isso é verdade. E a concorrência é maior. E o Fernando Miguel vem mesmo, né? Segundo o Breno, sim. Então, vamos aguardar. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o prosseguimento da 37ª rodada com os seguintes resultados. Aliás, ontem conhecemos o campeão. O Flamengo derrotou o Ceará por 1-0 e conquistou o título da competição. Ontem também o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 3-0. Como mandante, o São Paulo derrotou o Inter 3-0. O Bahia venceu o Sport por 2-0. O Santos fora de casa venceu o Juventude por 3-0. O Corinthians perdeu mais uma, desta vez para o Fortaleza 2-1. E o Red Bull Bragantino goleou Vitória pelo placar de 4-0. A rodada será encerrada hoje, 7h30 da noite, com Cruzeiro e Botafogo. Flamengo chegou a 78 pontos, não pode ser mais alcançado pelo Palmeiras, que mesmo com a vitória chega a 73, faltando apenas uma rodada. Flamengo campeão brasileiro. Cruzeiro 69, Mirassol 66, Fluminense 61, Bahia 60 pontos e o sétimo colocado é o Botafogo com 59 pontos. Na zona do rebaixamento, o Santos, com o resultado, subiu para a 14ª colocação, praticamente escapou, tem 44. Ceará 43, Fortaleza fora da zona do rebaixamento, também 43 pontos. O Vitória com a derrota voltou ao Z4, tem 42 e o Inter é o 18º com 41. Juventude e Sport já estão rebaixados. Atenção para os jogos da última rodada. Domingo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Vasco. No mesmo horário, Botafogo e Fortaleza, Ceará e Palmeiras, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia, Inter e Red Bull Bragantino, Mirassol e Flamengo, Santos e Cruzeiro, Sport e Grêmio, Vitória e São Paulo. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. No rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.
Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro. O tempo avança muito rapidamente. Às vezes ele é algoz, às vezes ele é tábua de salvação. Em que momento cada um de nós está? Qual é a expectativa que você tem para esse 2026 que se avizinha?